Vamos estudar bastante agora. Então, se acomode na cadeira que a gente vai discutir. E, obviamente, aqui, se a gente vai discutir, é porque também tem, além do fato da questão ser bem bacana, controvérsias. Vamos lá. Considere o sistema dinâmico discreto descrito pela seguinte equação de diferenças. Está aqui a equação de diferença, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela. Com base nessa equação, analise as assertivas abaixo. Vamos então ver as assertivas. A primeira assertiva diz: o sistema é estável se e somente se os valores absolutos de A1 e A2 forem menores do que 1. Então vamos grifar: estável, valores absolutos de A1 e A2 menores do que 1. Ele está dizendo que essa é a condição para que o sistema seja estável, que os valores de A1 e A2 sejam obrigatoriamente, o se somente se tem esse ponto de vista, menores do que 1. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente fazer de forma mais estudiosa possível, é encontrar a função de transferência. Porque a gente sabe que, no final das contas, a estabilidade pode ser identificada se a gente encontrar os polos, por exemplo, da função de transferência, ou pelo menos analisar o denominador, o polinômio característico, que é o polinômio do denominador da função de transferência. Vamos lá. Assertiva 1, vou marcar aqui com 1. E vamos fazer de forma mais rápida possível, né? Então aqui a gente tem que y de z é igual a 1 e, desculpe, y de z k menos 1. Então a gente multiplica aqui por z a menos 1, no operador de atraso. Melhor, não é operador de atraso, é operador z, mas a gente sabe que vem do operador de atraso. A gente estudou isso na teoria. Y de z, um atraso de 2. Então a gente tem aqui, ó, z a menos 2. Mais B1, U de z, como tem um atraso de 1, então fica aqui multiplicado por z a menos 1, mais B2, U de z, tem um atraso de 2, então a gente multiplica por z a menos 2. Vamos organizar isolando o que tem y de z nesse lado. Aqui está multiplicado por 1. Aqui, isso passa para o outro lado negativo e a gente já isola. Então, é menos A1 vezes z a menos 1. Aqui também passa para o outro lado negativo e a gente já isola. Menos A2 z a menos 2 é igual a tudo que tem U, que está aqui. Ó. Então, a gente já isola o U de z e ficamos com B1 z a menos 1 mais B2 z a menos 2. Para encontrar a função de transferência, g de z, a gente faz a saída sobre a entrada. A entrada não está marcada com x, está marcada como u. X também é clássico da forma da gente informar o sinal de entrada. Aqui, o numerador, opa, vou deixar mais bonitinho aqui, ó. E aqui o denominador, que é esse aqui, menos A1, z a menos 1, menos A2, z a menos 2. Essa é uma forma que eu fico pessoalmente um pouco desconfortável. Talvez seja coisa minha, mas se eu estivesse fazendo a prova do concurso, eu ia botar do jeito que eu me sinta melhor. Multiplico tudo por z ao quadrado, porque no fim das contas, o z a menos 2 que é o menor expoente, né? Ou o maior expoente módulo. Aí eu consigo eliminar os negativos. Então isso aqui fica, vou botar logo aqui a linha e botar essa linha mais embaixo, aqui. Então fica B1, z a menos 1 vezes z ao quadrado, fica B1 vezes z, B2, não, z a menos 2 vezes z ao quadrado, fica somente B2.
Já que z ao quadrado fica aqui menos A1. Z a menos 1 vezes z ao quadrado dá z menos A2. E z a menos 2, z ao quadrado dá somente A2, ou menos A2. Beleza, tem uma função de transferência, então consigo agora fazer análise de estabilidade. Você pode, se você quiser, tentar fazer análise de estabilidade, tentando encontrar os polinômios e identificar quando eles são menores ou igual a 1, ou quando eles são estáveis. Na verdade, você tinha que focar em outra coisa, né? Ou melhor, vamos logo para o critério de estabilidade. Foi mal. O critério de estabilidade diz que o módulo dos polos, ou melhor, aqui, ó, polos devem estar no círculo unitário. No círculo unitário do plano complexo, vou escrever só plano Z, já que Z é um número complexo. Então, os polos devem ser menores do que 1. Ele está dizendo que A1 e A2 devem ser menores do que 1. São coisas diferentes, né? Então, temos que verificar se A1 e A2 têm que ser menores do que 1 para que isso ocorra. Aí vem um porém. Você pode tentar encontrar as raízes e fazer essa análise de quando elas são menores do que 1. Mas a gente já estudou antes que existe critério para isso, que a gente pode usar nossas aulas anteriores. Qual é o critério que a gente usa? Aqui, ó, o critério de Uri, que é o similar ao critério de Root no mundo contínuo, aqui para o mundo discreto. Eu não vou dar destaque a isso aqui em detalhes, porque para isso a gente teve aula teórica. Eu vou dar destaque às condições de estabilidade. Olha só, a gente tem que satisfazer n mais 1 condições para que o sistema seja estável. N é a ordem do polinômio característico, a ordem do denominador, que a gente já viu que é z ao quadrado, então a ordem é 2. A ordem é 2, então a gente tem que satisfazer pelo menos 3 condições. As 3 condições são essas aqui, ó, que a gente tem que satisfazer para que o sistema seja estável. Se uma delas não for satisfeita, então, por si só, o sistema é instável. Vamos para a primeira. Q1 tem que ser maior do que zero. Lembrando que Q é exatamente o polinômio característico. Então, Q de Z tem que ser maior do que zero. Vamos lá. Critério 1, vou botar em preto mesmo. Q de 1 tem que ser maior do que zero. Q de 1 é exatamente 1 ao quadrado menos A1 vezes 1 menos A2 tem que ser maior do que zero. Então, 1 menos A1 menos A2 tem que ser maior do que zero. Menos A1 tem que ser maior do que. Isso passa para o outro lado negativo, menos 1. E o A2 passa para o outro lado positivo, A2. Olha, posso multiplicar tudo por 1, menos 1. Então, aqui fica 1. Inverto, obviamente, aqui o sentido. E aqui fica 1 menos A2. Esta é a primeira condição. A1 tem que ser menor do que 1 menos A. Aqui tem um porém que eu tenho que dar destaque, que é o fato de que eu errei na análise a primeira vez que eu fiz. Calma que a gente vai chegar lá. E vamos fazer a primeira suposição. A gente está estudando, viu? Eu não estou preocupado com a questão já foi do passado. Vamos estudar. Olha só, ele está dizendo que A1 tem que ser menor do que 1 menos A. E aqui, talvez eu já encontre valores que façam com que o sistema seja instável, mesmo com A1 e A2 menores do que 1. Vamos lá, vou fazer isso aqui para você. Vou te mostrar, por exemplo, ó, vou botar um exemplo aqui. Um exemplo fácil, numérico, que na prova também a gente conseguiria ter imaginação. Eu posso dizer que A2 é igual a 0,9. É uma suposição. Então, A1
tem que ser menor do que 1 menos 0,9. Tem que ser menor do que 0,1. Ok. Nessa condição, eu posso dar outro exemplo. Isso aqui para ser estável, né? Para atender, vou deixar bem claro, para atender ao primeiro critério de estabilidade. Ao primeiro critério de estabilidade. Não é nem para ser estável a palavra. E depois já teria mais. Olha só. Supondo, bora supor aqui juntos, supondo A2, portanto, igual a 0,9 e A1 igual a 0,2. Então, botar assim, ó, sistema instável. Isso mesmo. Porque no final das contas, eu não entendi essa condição e basta que qualquer uma das condições não seja atendida que o sistema é instável. Então, note, eu encontrei valores de A1 e A2 menores do que 1, que o sistema é instável e não estável. Só que esse meu pensamento, esse primeiro pensamento, está errado, porque ele não disse isso no enunciado. O sistema é estável se somente se os valores absolutos de A1 e A2 forem menores do que 1. Então, o que eu devo provar para provar que isso aqui está certo é mostrar que A1 e A2, se eles forem menores do que 1, o sistema é estável. Mas ele não está dizendo que se houver valores menores do que 1, obrigatoriamente o sistema é instável. Para provar que isso aqui está errado, se for o caso, eu devo encontrar o valor de A1 e A2 maiores do que 1 e ainda assim o sistema seja estável. Aí o se somente se não fica válido, porque ele está dizendo que o sistema é estável somente se os dois valores são menores do que 1. E a gente teria encontrado valores maiores do que 1, que o sistema seria estável. Então, essa condição que eu acabei de mostrar, encontrar A1 e A2 menor do que 1 e o sistema ser instável, não torna isso aqui falso ainda. Porque não é isso que ele está afirmando. Então, isso aqui é uma análise que não tem nada de errado nela, mas não é a análise que a gente quer para provar aquilo que está descrito lá em cima. Vou botar mais uma página logo. Vou para o segundo critério. Vai lá para baixo agora o critério. 1 menos 1 elevado a n vezes que é menos 1 tem que ser maior do que 0. Vou começar aqui. Menos 1 elevado a n, que é menos 1, tem que ser maior do que 0. Então, bora lá. Menos 1 elevado a 2, que é a ordem do polinômio. Opa! Q menos 1 é exatamente esse polinômio aqui, né? Só que com menos 1. Ao quadrado, menos A1 vezes menos 1, menos A2, tem que ser maior do que 0. Então, bora desenvolver a partir daqui. Então, aqui dá 1. Aqui dá 1. Aqui dá mais A1. Aqui dá menos A2. Isso tem que ser maior do que 0. Já vou facilitar minha vida e vou fazer isso aqui. Então, eu descubro também que A1, vou botar assim, A1 tem que ser maior do que A2 menos 1. É outra condição obrigatória. Aqui ainda não exclui aquilo que está descrito lá em cima. Inclusive, ou seja, ainda não obriga que seja menor do que 1. A gente não encontrou A1 é menor do que 1, A2 é menor do que 1, para dizer que aquilo está certo. Como isso aqui ainda não impede, vamos para o terceiro critério, para saber se o terceiro critério cria algum impedimento que apareça lá A1 e A2 menor do que 1 para ser estável. Vamos ver se acontece algo desse tipo. Critério 3. Bora aqui.
A0 tem que ser menor do que AN. Módulo de A0 tem que ser menor do que o módulo de AN. Lembrando que esses A's e esses N's aqui dizem respeito ao polinômio, não a esse polinômio aqui, ó. Não diz respeito à equação que foi dada na questão. Então, a N é o coeficiente que está na frente do maior expoente, e o A0 é o coeficiente que não tem, que está multiplicando z elevado a zero. Módulo de A0 é menor do que módulo de AN. Vou escrever aqui que está mais fácil. Módulo de A0 é menor do que o módulo de AN. Essa é outra condição de estabilidade. Ai, caramba. Que em A0 é menos A2. E a N igual a 2 é 1. Então, A0 é menos A2. Então, é módulo de menos A2 tem que ser menor do que o módulo de AN, que é 1. Então, a gente pode dizer isso aqui de outra forma. A gente pode dizer que A2 tem que ser menor do que 1 e tem que ser maior do que menos 1. Finalmente, a condição que a gente precisa para transformar aquilo que está lá em cima em verdadeiro ou falso, está começando a aparecer. Porque se não aparecesse algo que impedisse o A2 de ser, ou o A1 de ser menor ou igual a 1, então, no final das contas, aquilo lá é falso. Agora já apareceu, e A2 obrigatoriamente tem que ter módulo menor do que 1. Mas não foi só isso que ele disse. Ele disse que A2 tem que ter módulo menor do que 1, e ele está dizendo que A1 também tem que ter. Será que nessas outras duas condições, esta e esta, não, esta aqui e esta, isso força também o A1 a ficar menor do que 1? É esse o porém que a gente está atrás. Olha só, vamos fazer essa análise. Vou chamar isso aqui para essa análise de equação 1. Ah, não, vou fazer o seguinte, vou pegar esses resultados e levar lá para baixo. Eu quero que eles fiquem próximos para poder eu conseguir te explicar melhor. Então, quero deixar a primeira condição aqui, a terceira condição aqui, e a segunda é essa. Opa! A segunda é essa aqui. Aqui. Essas são as três condições que têm que ser satisfeitas. Condição 1, condição 2, condição 3. Então, a gente já sabe que o A2 tem módulo menor do que 1. Essas duas, a gente consegue escrever de forma, talvez, mais interessante. Porque A1 menor que uma coisa e A1 maior que outra coisa. Eu posso dizer, então, que A1 ele tem que ser menor do que 1 menos A2. E, ao mesmo tempo, A1 tem que ser maior do que A2 menos 1. Acho que a gente consegue escrever isso de uma forma, inclusive, mais interessante, talvez. Eu posso dizer que A1 tem que ser menor, olha só, menor do que 1 menos A2. Ele tem que ser menor do que I, se isso aqui é verdadeiro, só para poder a pessoa que foi pega de surpresa entender. A1 tem que ser menor, portanto, que o valor positivo disso, e tem que ser maior que o valor negativo disso. Aí, se você multiplica por menos 1 aqui dá menos 1, mais A2. Isso aqui é igual a isso. Opa, aqui é maior. Então, dá certo. Ok. Essas são as condições. Aqui a gente vai apelar para o extremo, para a gente fazer a coisa de forma simples. Isso aqui, ó, lembrando, para atender... Ah, isso aqui é para ser estável, né? Para ser estável. Vou botar assim logo, para ser estável, porque essa condição a gente já tem de forma explícita, para ser estável. Precisa atender essas condições. Então, vamos fazer os extremos. Vamos fazer uma suposição não meio doida. Os extremos. A2 é igual a 0,99, já que tem que ser menor do que 1.
o A1 tem que ser menor do que 1 menos 0,99. A1 tem que ser menor do que 0,01. Opa, módulo de 0,01. Ou seja, tem que ser menor do que módulo de 0,01 e maior do que, menor do que 0,01 e maior do que menos 0,01. Mas como ele está focado no módulo, o que a gente sabe é, neste caso, A1 também tem que ser menor do que 1 e aquilo que está dito no enunciado está correto. Mas vamos para o outro extremo. A2 é igual a menos 0,99, que na prova a gente consegue pensar isso numa boa. A1 é igual a 1 menos 0,99. Ou a gente diz que A1 tem que ser menor do que módulo de 1,99 para o sistema ser estável. Ou seja, a gente não obrigatoriamente precisa de A1 e A2 menores do que 1 para o sistema ser estável, porque a gente encontrou aqui um caso que mostra que o se somente se não é verdadeiro. Por desencargo de consciência, eu fui além. Seu professor é cuidadoso com as palavras, então eu fiz o seguinte, vou supor A2 igual a 0,99, vou supor o A1 igual a 1,5. Só botei esses valores porque eu quis. E fui atrás dos polinômios. Do polinômio característico, obviamente, que é só substituir o valor aqui. Opa! Só substituir aqui o valor. Nada demais. E procurei as raízes. Obviamente, eu utilizei software. E encontrei Z' e Z duas linhas iguais a 0,75. Deixa eu olhar aqui, consultar minha pesca. J 0,6538, desculpe. 38. E, obviamente, se é um número complexo, aqui a gente encontra o conjugado, que visivelmente tem módulo menor do que 1, mas ainda fui atrás dos módulos. Módulo de Z', que a gente sabe que é igual ao módulo de Z duas linhas, e que dá 0,9. Visivelmente não, falei bobagem, né? Porque podia ser maior sim. A gente não consegue isso de olho não. 995. Ou seja, os polos têm módulo menor do que a unidade, ou seja, estão dentro do círculo unitário e, portanto, o sistema é estável. E eu consegui isso com valor de A1 maior do que 1. Isso quer dizer que essa sentença é falsa, porque o sistema não é estável somente se os valores absolutos de A1 e A2 forem menores do que 1, porque ele consegue ser estável também, mesmo se valores absolutos de A1 forem maiores do que 1. Então, essa assertiva é falsa. Vamos seguir adiante. O sistema é de quarta ordem somente se A1 e A2 e B1 e B2 não forem nulos. O sistema é no máximo de segunda ordem. Tem nem conversa. E mesmo que A1 e A2 fossem zero, inclusive, o sistema seria de segunda ordem, que teria o z ao quadrado aqui embaixo. Então, o sistema é de segunda ordem, não vamos nem conversar muito, porque essa conversa não tem sentido. Então, isso aqui é falso. O ganho estático do sistema é dado por G igual a B1 mais B2, 1 menos A1, A2. Deixa eu só aumentar aqui para você ver. Será que conseguiram? Deixa eu olhar para o lado aqui para ver se ficou... vou aumentar mais. Não, aí foi. É isso aqui que ele está dizendo que é o ganho estático. Vamos lá. Ganho estático é, no caso discreto, G de 1. G de 1 é a resposta do sistema ao degrau unitário quando K, que é a medida temporal no mundo discreto, tende a infinito. Isso é o ganho estático. Então, vamos atrás de G1. Basta substituir na função de transferência o Z por 1. Eu vou fazer aqui em cima para aproveitar o espaço bem. E a gente já vê a resposta. Então, G de 1 é igual a B1. Aqui eu coloco 1
então fica 1, 2. Aqui eu coloco 1 é z ao quadrado, fica 1 menos A1 vezes 1, então é A1 menos A2. É exatamente o que tem aqui. Então, isso é verdadeiro. Ele falou correto, então vou botar o C de correto aqui. Mesmo para uma entrada limitada, o valor de y de k vai para infinito se os parâmetros tiverem valores reais positivos. Olha só, essa aqui é a função de transferência. Aí você coloca uma entrada limitada, que é um degrau. Aí você dá um degrau e ele está dizendo que os valores vão para infinito. A resposta ao degrau, quando o tempo tende para infinito, está aqui, dizendo que o degrau leva a esse lugar, a esse valor aqui. Aí o cara vem e diz que a entrada mesmo para entrada limitada do tipo degrau, o valor vai para infinito. Ele está dizendo que diverge. Não, não diverge porque a resposta ao degrau é isso aqui. E não está divergindo. Então ele está falando bobagem. E isso é falso. Então isso está na cara. Eita, professor, cadê a resposta? Cadê a resposta? Aí vem a questão. A banca diz que a resposta é o item C. Eu não encontrei outro gabarito, não entrei em discussão, não entrei em muita busca para verificar se havia o gabarito errado. Mas a resposta que eu peguei foi o gabarito que eu peguei foi no próprio site do EAR e muito tempo depois da prova, né? Eu estou pegando em 2025, a prova foi em 2024. E não apareceu lá como cancelada, como anulada. Apareceu lá a resposta como item C. Dito isso, eu sigo adiante. Nosso curso está aqui para quebrar esses tabus das bancas aí. Vamos seguir adiante, então.